Puta, esqueci de pegar uma água. Uma garrafinha de água, Grande Lucas, Cíntia, grande Ayrton, Karen, como vocês estão? Tudo bem? Grande Kleber, Isabel, Tulhão. Vamos aguardar aí o Kleber solicitar o acesso. Tudo ótimo, vocês estão me escutando bem? Grande Kleber. Tudo bem? E aí? Tudo ótimo, tudo certo. Ah, que bacana. Estou aguardando um pouquinho o pessoal entrar. O Acre, a Thay, bastante gente entrando. Karina, Isabel aí, pessoal. Mandamos convite para muita gente aí. A Flávia, o pessoal lá de Passo Fundo. Que legal. Já que a gente não pode tomar um cafezinho pessoalmente, a gente acaba tomando um café Valeu juntos tudo. aí, que vai ser muito bacana. Eu tô na aguinha aqui e tenho certeza que vai ser um papo incrível aí. Que legal. Bom, obrigado pela oportunidade aí. Valeu pelo convite. Essa troca no mercado sempre é muito válida, aí a gente enriquece juntos. Então, estamos aí, estamos juntos aí para de alguma forma levar alguns insights para a turma que está nos acompanhando. Já temos uma boa caminhada no mercado, então acredito que algo relevante a gente possa contribuir aí. Sem dúvida, eu queria te agradecer muito pela oportunidade. Quem nos apresentou foi o Castione pela primeira vez e eu sou um grande admirador. Eu tenho acompanhado você desde sempre, acompanhei a tua palestra lá no Conecta Imob agora em 2019. Foi uma palestra incrível, né? Não só você, há muitos outros palestrantes que tiveram lá e é sempre enriquecedor a gente trocar ideia e bater um papo com quem é referência, com quem vem fazendo um trabalho de ponta. E queria que você contasse um pouquinho da tua história. Eu já tive a oportunidade de conhecer, mas eu gostaria das pessoas que ainda não te conhecem, queria que você contasse um pouquinho de como você entrou no mercado imobiliário, porque é uma história um pouco diferente, né? Teu pai militar, aquela coisa toda. Eu gostaria que você compartilhasse com a galera como é que você caiu aí no mercado imobiliário. Tem uma foto tua do Jonathan, que para mim são emblemáticas, aquela foto do terno, com aquela pasta 007, Gravata grande. Uma grande gravata, mas isso mostra o tempo que você está no mercado e, enfim, isso só enobrece aí a tua história. Valeu, lá e o Castione aí, carinho grande pelo amigo, das primeiras referências que eu tive aí quando eu entrei na empresa que estou até hoje, auxiliadora, então foi um cara que eu me espelhei bastante aí. Mas beleza, eu sou filho de militar, aí meu pai foi um oficial do exército de alto escalão, então meu pai, cada filho que nascia, ele dizia, ó, esse aqui vai ser oficial, esse aqui vai ser tal coisa. Então ele sempre destinou, eu acho que tem bastante isso, né, dos nossos pais e avós, desse direcionamento de determinar o filho vai fazer tal coisa, vai seguir tal profissão, né? E comigo não foi diferente. Meu pai, de fato, me formou desde pequeno. Eu já, na quarta série, eu já vim me preparando para entrar no colégio militar, depois no segundo grau novamente. E aí, quando chegou nos últimos anos do colégio ali, eu, de fato, comecei essa preparação aí para seguir as agulhas negras. Então, tem um preparo tremendo para isso. Eu estudei tanto no colégio militar quanto no colégio em Gravataí, onde eu cresci, para me preparar para esse momento. E aí, então, vinha nessa preparação com professor particular e tudo, e chegou lá no final do ano. E aí, então, desisti de fazer a prova e não segui aí o concurso, que é primeiro
o SpaceX e depois a AMAN. Tem 2 academias que você faz parte para então sair como oficial. Nossa, imagina para o meu pai, né? Não ter seguido, ter desistido e ter contrariado toda essa preparação, esse envolvimento que ele teve. E aí, logo depois, ainda de ter desistido de ser oficial, não ter seguido nem a carreira militar, nada, nem no exército eu passei, eu pedi, fui lá e fiz um negócio de reservista, virei corretor ainda, né? Então, Sim. nossa, cara, foi muito difícil para mim. Estamos rindo e brincando aqui, mas para mim realmente foi um momento bastante difícil. Foi uma quebra mesmo de padrão, assim. E eu, como filho primogênito da família, né, tive essa dificuldade ainda maior porque eu era o espelho dos demais ali, né? Então, realmente isso foi uma dificuldade ainda maior, ainda de enfrentamento que eu tive. Bacana, e aí imagina bacana. ser corretor de imóveis de 16 anos atrás, né? Como é que era ser corretor de imóveis no passado, né? Diferente do que é hoje, a pessoa Sim. era uma que nós não tínhamos realmente essa curadoria, né, de um cuidado de um profissional se qualificar, das pessoas se capacitarem. O advento da tecnologia também nos ajudou muito. Mas no passado era o cara que não deu certo na vida, não tinha o que fazer. Era a visão, o estigma que tinha sobre a corretagem era muito diferente. Então era de fato o picareta ali, o cara que realmente era visto com maus olhos. Então era o cara que iria ludibriar as pessoas, era o cara que realmente não era bem vista na sociedade, né? E filho de um militar e ainda escolhendo fazer isso, né? Então foi um desafio muito grande para mim. Eu imagino. Aproveitando aí, agradecer a presença de todos. O Hernani Assis, vice-presidente do Zap, está nos assistindo aí, mandou um grande abraço. Nossa, Hernani Hernani é um cara coração. Incrível. E aproveitar aí, sem dúvida nenhuma, o Matheus, o cara que tem um projeto incrível também lá, o Descubra Torres, está nos vendo aí, fixou aí como o Kleber, o dono do centro histórico, e é sempre importante a gente ressaltar isso. Mas, Kleber, deixa eu te falar. Você, ano passado, atingiu um número muito, muito bacana para a gente que não está dentro do modelo de negócio de vocês, mas você conseguiu ser campeão de vendas não só em número de unidades, mas também em número de transações, né, em número de imóveis vendidos. Em 2019, a tua agência, a agência Borges de Medeiros, foi a campeã, superou agências que estavam em bairros nobres, como Petrópolis, como a Bela Vista. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa tua motivação, sobre essa tua paixão no centro histórico e como é que você desenvolveu esse trabalho de posicionamento diferente de outras empresas que atuam no mercado. Legal. Eu tive a oportunidade até de, antes, conversar com alguns colegas também, e uma das coisas que sempre quando eu tenho essa oportunidade de falar, sempre me remete ao meu início ali da profissão. E quando eu entrei na auxiliadora, que eu fui trabalhar no bairro, no Menino Deus, e aí lá na região, eu percebi naquele momento que muitas pessoas, quando iam buscar um imóvel, as pessoas, elas por vezes se referenciavam a um imóvel pelo nome do prédio e não pela característica do imóvel que estavam buscando. Então, olha, quero ver um apartamento no edifício Life Square, Reserva Ganzo. Então, Sim. As pessoas se referenciavam pelo edifício. E eu passei, então, já lá atrás, mesmo que de forma inconsciente, sem uma estratégia, sem um business plan, sem nada disso, eu passei a ver valor nisso. E eu gostava de referenciar para uma pessoa que eu tinha oportunidade de atender, referenciar um prédio. Olha, se a pessoa não gostou de tal edifício, olha, eu tenho um apartamento também no edifício tal, E eu comecei a criar isso comigo. Eu via valor nisso. E eu via que as pessoas, de certa forma, se conectavam comigo porque, pô, mas eu não conheço o nome desse prédio, né? Então me fala mais. Então acabava que isso gerava uma relevância. E aí, só que eu na posição de corretor. Quando houve essa possibilidade de a gente nos tornarmos franqueados e tudo, que a gente, então, eu falo a gente porque eu e minha esposa. Vocês formam uma bela dupla, a Cacá e você formam uma grande dupla, né? Isso é muito, tenho muito certeza. bacana.
tenho certeza que grande parte do nosso sucesso aí vem juntamente com o apoio da Karina e dessa fase desse suporte que nos ajuda bastante. Então, quando a gente nos tornamos franqueados aí, então, no centro, eu via um estigma muito grande sobre a nossa região ali. As pessoas, já antes mesmo de nós montarmos a loja, havia uma resistência muito grande também dos corretores. Então, eu ficava me questionando como que eu vou conseguir formar uma equipe se as pessoas não querem trabalhar lá naquela região, como que eu vou conseguir conectar as pessoas para que venham trabalhar comigo. E se a gente olhar mesmo para o nosso território de Porto Alegre, o centro está para o lado esquerdo, né? Se a gente olhar no mapa, ele está para o lado oposto do que converge a cidade. Então é como se fosse para o lado contrário. E não diferente era, de fato, o estigma que tinha sobre a região. O mercado todo em grande desenvolvimento e crescimento, de bairros como Bela Vista, Petrópolis, Jardim Europa explodindo, grandes players se movimentando para lá, criando grandes negócios lá. E aí eu vou lá apostando no negócio pro lado do centro, um bairro estigmatizado, bairro violento, escuro, ticket médio baixo, com insegurança, imóveis velhos, sem lançamento, as famílias migrando do centro, migrando do bairro. Isso de fato acontece, é uma realidade mesmo, que isso acaba acontecendo. Só que eu via valor na velocidade dos negócios que aconteciam lá. Então eu acreditava que de alguma forma eu poderia ter vantagem nisso. Só que eu não entendia de fato isso, realmente se eu conseguir. Então, porque até é um engraçado que eu acreditava que eu formaria a equipe pagando mais comissão, dando bônus, pagando garagem para o corretor estacionar, porque no centro não tem lugar onde estacionar carro. Sim. Então eu acreditava que eu teria que criar subterfúgios assim para conectar essa pessoa para ela estar ali com a gente. Então, diferenciais competitivos para atrair pessoas a trabalharem ao teu lado. E só que aí teve um momento que a gente percebeu realmente que, não, mas peraí, eu preciso estudar esse negócio, eu preciso ver como é que conversa o resultado que o centro tem comparado a outros bairros, e a gente, então, por conta mesmo da capilaridade da empresa, eu consegui inicialmente fazer isso pelo próprio resultado que a empresa tinha, né? Conseguia medir e segmentar quais os bairros que mais têm resultado. E aí depois, num segundo momento, eu também fui atrás dos dados do Secov, que é uns dados que até é interessante que muitos corretores têm acesso. Hoje, obviamente, que a gente consegue até mesmo ter a ajuda do próprio Hernani aí, juntamente com o Grupo Zap aí, ter informações também segmentadas e de mais fácil acesso. Mas quem tem uma informação, só colaborando, quem tem uma informação muito bacana, para eu não esquecer também, é o Orlo, né? O Orlo hoje faz um trabalho incrível aqui no estado, e é o principal, eu acho que é o principal fornecedor aí dentro do estado como um todo, né? Então, além do Zap, que é um gigante e tem muita informação aí também. Sim, então. E aí, só que daí o Secov, ele trazia os dados do realizado mesmo, sabe? Os dados da performance da região. E eu comecei a realmente perceber que, por mais estigma que a região do centro tivesse, ela era uma região que tinha liquidez. Só que eu teria que trabalhar com uma outra realidade. Eu costumo dizer que eu entendi que eu tinha que trabalhar no nicho da necessidade. Que é o nicho entre 100 e 400 mil. Essa é a minha realidade do bairro. E eu entendi isso, que era aqui que eu tinha que atuar. Até é engraçado que pouco tempo atrás eu vi uma corretora que veio trabalhar conosco, que ela falou, tu vai lá vender peixe frito. Então tu vê como é o estigma do mercado, né, como todo. Sim. Cara, tu vai lá pro centro para vender peixe frito, né? Ou como a gente já foi chamado de vendedores de JK, né? Que é o apartamento pequeno, né? Mas eu entendi isso. E eu disse, não, isso faz sentido para mim. Eu vou ganhar no volume, na continuidade, no retorno, na indicação, e vou criar uma referência em cima disso. E foi o que a gente acreditou, de realmente apostar nesse negócio, validando com o próprio resultado que a empresa tinha, capilarizada ali, mas
de um determinado perfil de imóvel no bairro, comparando ele com os dados também do Secov. A gente, não, cara, é aqui, vamos ser o cara de vender esse tipo de nicho aí. E foi ele que justamente esse nicho da necessidade que nos possibilitou um crescimento. Porque a gente, claro que a gente quer o imóvel de 1 milhão, de 2 milhões, o imóvel grande, mas a gente entendia que a gente conseguiria construir esse resultado na velocidade dos negócios que acontecendo. E aí o que aconteceu com o mercado em 2014, 2015? A gente teve, um pouco antes disso, né? Quando a gente teve a retomada em 2008, a gente teve as incorporadoras dando muito foco para atender famílias. Então, as incorporadoras focadas lá nos 3 dormitórios, 2 dormitórios, prédios com grandes infraestruturas, e obviamente que não estavam lá no centro, estavam para o outro lado. E quando houve a baixa do mercado, essa estagnação que o mercado teve, o que uma família que já tem um certo conforto de lar, o que ela faz? Ela reavalia o movimento dela de uma compra de uma nova casa, não é mesmo? Sem dúvida. Ela pondera, ela questiona, será que o momento é agora? Então, porque ela já está fazendo o movimento de uma terceira moradia, uma quarta moradia. E voltando daí, então, o nicho da necessidade, que é aquele nicho entre 100 e 400 mil, ele é um imóvel de passagem, é um imóvel que vai morar 2 anos, 3 anos. É transitório. É aquele imóvel que é transitório, é aquela necessidade imediata de resolver um problema que ela tem. Casou, se separou, veio morar na cidade, perdeu emprego, teve emprego novo. Então, e esse nicho, ele se adapta. Quando a gente teve o aumento da taxa de juro, ele seguiu consumindo. Porque ele consome igual. Quando tivemos a redução do percentual de financiamento, ele novamente se adaptou e seguiu comprando, parcelou a entrada, botou um carro no negócio, pegou umas economias ali e seguiu consumindo. Então, isso fez com que a gente visse valor de ainda mais. Não, cara, é aqui, esse negócio, ele tem valor nisso. A gente, talvez, realmente, para conseguir ter um resultado expressivo, a gente vai ter que vender muito mais imóveis comparado às demais agências, mas esse é o core do nosso negócio e se a gente criar uma referência nisso, a gente vai ter um crescimento. E foi aí, então, que a gente foi levando essa cultura para dentro do nosso negócio e foi uma coisa que eu vim acreditando e assumi isso como sendo o meu papel dentro do meu negócio de puxar à frente disso e fazer com que meus corretores acompanhassem essa tendência aí, né? Certo. E deixa eu te perguntar, acompanhando essa tendência, eu acho que um cara que faz um trabalho bacana lá é o Marco, né? O gerente teu lá, que faz um trabalho bacana, eu também tenho a oportunidade de conhecer, enfim, já tomei café com ele também. O que a gente observa nesse momento, assim, Kleber, de posicionamento, que você faz muito bem, como é que o corretor hoje, trazendo para o lado da precificação, porque a gente sabe que para a gente ter volume de negócio nessa constância, a gente precisa, além de ter um número de produtos, não só na quantidade, mas a gente precisa ter um produto bem posicionado. Quando a gente fala de posicionamento, não é simplesmente uma questão de localização. Tem a ver também com o nicho de mercado, né? Porque às vezes você está trabalhando um produto entre 200 e 300, num raio, se a gente pegar aí 500, 600, 1 quilômetro, as pessoas, porque o centro histórico, para quem não conhece Porto Alegre, tem alguns bairros muito próximos ali que eles fazem um sentido muito próximo, né? O mesmo consumidor acaba consumindo o centro histórico, a cidade baixa, é um casal jovem, é estudante, enfim. Como é que você tem essa relação entre posicionamento, nicho e precificação? Como é que você consegue hoje precificar na velocidade da captação? Certo. Olha, a gente tem um histórico muito grande de imóveis na região, né? Então, Sim. até mesmo por conta da própria carteira. E é uma carteira capilarizada, que não é só nossa, da nossa agência, da nossa unidade, mas também com a capilaridade que ela tem das demais agências da rede da Auxiliadora, que também captam imóveis ali. Então, esse próprio banco de informações nos possibilita uma velocidade de entendimento do valor. E o fato de a gente ter tido um foco na região nos fez ter
mais conhecimento sobre quais prédios têm maior liquidez, têm maior relevância, que mesmo num preço acima, ele mesmo assim vai ter uma liquidez de saída, qual outro prédio que mesmo que surge uma oportunidade ali, não vai ter a mesma liquidez, porque tem outros fatores externos que acabam diminuindo a liquidez desse imóvel. Então, o fato de a gente ter tido um foco no bairro nos possibilitou a ter essas percepções do que realmente agrega mais valor e maior liquidez no negócio. Então, eu tenho Perfeito. hoje, muitas vezes, contatos de incorporadores ou até mesmo colegas do mercado que quando surge alguma negociação no bairro, me ligam. Ô Kleber, será que tu pode me dar um parecer, ter um posicionamento de quanto tu acha que esse imóvel vale aí para poder posicionar um cliente? Então, justamente por conta disso, de a gente ter realmente estudado mais a fundo ali quais são os principais edifícios, principais ruas, principais apartamentos que a gente sabe que se entrar um imóvel ali, ele vai ter maior demanda aí por uma procura, né? Não sei se Perfeito. dessa Então, forma responde aí a pergunta. não, responde e faz todo sentido, né? Você comentou em outras palavras a importância de estar trabalhando em rede, né? Esse banco de dados que tem hoje disponível, essa questão dos colegas de ter essa riqueza de dados e, ao mesmo tempo, da especialização não só tua, mas também, eu acho, da equipe como um todo. Eu queria que você pudesse compartilhar aí com os colegas e corretores e gestores que estão nos assistindo, estão nos vendo aí, como é que você faz para replicar esse teu conhecimento, esse teu apetite, essa questão bacana que a gente vê nos teus olhos para a tua equipe. Como é que você consegue fazer isso com o Jorge, com a Raíssa, com a galera que está lá do teu lado diariamente, para que eles sejam tão especialistas como você? Como é que é feito esse trabalho de treinamento, de desenvolvimento aí da tua parte para a tua equipe? Nossa, muito legal a pergunta e fez eu ir lá atrás, né? Eu me recordo que quando eu ainda era corretor, tá? Trabalhava uma outra agência da Auxiliadora e eu por vezes me questionava e não entendia como que um colega que tem a mesma possibilidade que a minha, que tem as mesmas ferramentas que eu, que tem o mesmo sistema, que tem a mesma possibilidade de colocar placa, que tem o mesmo gerente, ele não consegue ter o resultado que eu tenho. E tu vê que era um pensamento pequeno da minha parte, por conta de ser um corretor e estar focado apenas no meu resultado, de não olhar de forma macro isso. E Sim. quando nós nos tornamos corretores, franqueados, perdão, a Karina até me recordo muito, só a gente conversando isso com a Kleber, se tu realmente quer ser líder e ter uma equipe, tu vai ter que aprender a lidar com gente, tu vai ter que aprender a lidar com as pessoas e se colocar na posição do outro para entender o que o outro pensa. Claro que isso não é um processo de ligar e desligar, né? Ele tem uma caminhada aí, né? Sim, sim. E um aprendizado, né? Nossa, muito grande. Eu te confesso que no início, quando eu levantei essa bandeira de posicionamento no centro histórico, eu queria muito isso, sabe? De não, só centro histórico, você tem que vender aqui, só pode trabalhar aqui. Então, todas as minhas ações eram voltadas com isso, sabe? Tem que ser no centro histórico, isso, trazer esses números, trazer esses dados. E aí teve uma coisa que aconteceu. Eu criei um ranço dentro da minha equipe e eu criei uma resistência muito grande com o meu pessoal. E por que eu criei isso? Porque eu quis influenciá-los a fazer aquilo que eu acreditava que eles tinham que fazer. Quando eu entendi que eu deveria me conectar a eles, pelo exemplo, pela forma de entendendo eles, entendendo os anseios que também eles tinham, eu consegui realmente trazer meu time junto comigo e mudar até mesmo as ações aí dentro da minha empresa, mudar a forma como as reuniões eram, porque muitas vezes eu ia para a reunião com aquele espírito de influenciá-los a realmente, tem que ser aqui, tem que fazer isso, e vamos lá, não sei o quê. E muitas vezes a gente brigava, muitas vezes saía da reunião, eu sabia que ia rolar um zum, 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 muitas vezes havia
questionamentos sobre isso, e aí era a Karina aqui, né? Tipo, Sim, com o lado sim. psicológico dela, que ela tem muito essa questão humana, assim, de contando, mas peraí, o Kleber quer aquilo. Ela ajudou bastante nisso, esse fundamento dela, de pensar do humano, e me fez pegar isso. Quando a gente, de fato, entendeu, deveria influenciar, assim, conectar eles, eu mudei meu comportamento de consumo. Porque daí eu resolvo, cara, eu vou, por exemplo, desse negócio, vou fazer virar, eu vou fazer realmente validar, mostrar que isso tem valores, que isso vai me posicionar, que vai me trazer resultado, que vai trazer resultados inclusive para eles, e aí então eles vão enxergar que isso tem valor e que a gente pode fazer. E uma das coisas que, imagina, corretor, fui campeão de vendas quando era corretor, tinha um bom resultado quando era corretor. Quando nós nos tornamos franqueados, eu deixei de vender. Eu disse, não, meus corretores quem venderão. Então, quando eu passei a ser o líder desse negócio, eu entendi também a minha posição, que eu tinha que fazer eles vender e não estar lá disputando o lead com os meus próprios corretores, entendeu? Então, isso é uma coisa que é uma cultura que a gente criou dentro do nosso negócio. Você falando, não. Se eu... você falando Desculpa, agora, pode falar. só você falando, o Darwin aqui, o Darwin que é o presidente da Rede Gaúcha aí da RGI, vai estar com a gente na quinta-feira, vou fazer uma live com o Darwin. Brigadão, Darwin. O Darwin está dando os parabéns aí para você por focar na região central, que Valeu, é um dos bairros Darwin. com maior número de transações hoje na RGI. Mas você falando agora dessa paixão e dessa tua tomada de decisão em como gestor não vender mais, não competir com esse lead, parece uma coisa maluca, mas a nossa missão tem muito a ver com isso. A missão da Remax no mundo é nós atingimos os nossos objetivos, ajudando outras pessoas a atingirem os delas. Então, essa tua fala aí me fez lembrar muito bem aqui a nossa missão. Mas quando você fez essa tomada de decisão, e eu sei que você é um cara super estudioso, muito provavelmente você fez um trabalho de especialização, de mentoria. Eu gostaria que você deixasse uma dica aí para as pessoas, de algumas pessoas que te inspiram no mercado imobiliário, né? E algumas pessoas que você procura se espelhar quando você está estudando, quem são as suas referências hoje nacionalmente ou no mundo, que você leva para dentro da tua empresa. Eu gostaria que você compartilhasse aí para as pessoas saberem também onde elas podem estar buscando informação e se conectando com pessoas para a gente estar aprendendo. Que legal, que legal. Olha, sem dúvida tem vários nomes aí que remetem. Hoje eu sempre olhei muito para o mercado porque eu queria sempre buscar muito espelhamento, né? No início da minha profissão, eu sempre busquei me espelhar em colegas do meu próprio mercado, da própria auxiliadora, como sendo pessoas que eu poderia buscar um espelhamento em relação a isso. Referências. E, de fato, isso me possibilitou, me ajudou a entender o que eu poderia fazer. Depois fui, aí teve um segundo momento que eu disse, olha, preciso de novos mentores, novos líderes. Fiquei 3 anos aí junto com o Guilherme Machado, é um cara que realmente sigo acompanhando ele, tem realmente uma batida muito forte de buscar realmente nichar, se posicionar e acredita no trabalho dele. E hoje, o que eu procuro fazer? Eu procuro buscar referências, um cara que eu gosto muito e que é do mercado ainda, tá? O Denis Levati, que é professor, que é um cara que eu gosto muito de conversar com ele. O Rodrigo da Cúpula é um cara que eu sempre procuro entender o que ele vem fazendo, os movimentos que ele vem seguindo no mercado. Então, são 2 pessoas que são referências. E pessoas ainda mais próximas, por exemplo, o Denis é um cara que volta e meia, eu ligo para ele para conversar. O Matheus da Infinity, que estava comentando aí, é outro cara que eu também gosto dessa troca. Então, eu procurei pessoas hoje que eu tivesse como amigos, assim, próximo, e muitas pessoas também fora do mercado, também que não ligadas ao mercado imobiliário, mas que também, por exemplo, o Rony da Reserva é um cara que eu gosto de sempre acompanhar o que ele traz, o próprio
o Caio Carneiro é um cara que acompanha o que ele traz. Aí eu vou lá também para outros caras falando de finança. E eu acredito muito nessa questão das nossas saúdes, né? De a gente fazer isso, ter um equilíbrio. Então, hoje, uma coisa que eu consumo bastante é algo relacionado à questão de inteligência financeira. Então, eu acredito que a gente tem que ter esse mix de percepções, não apenas relacionado ao nosso mercado, mas que a gente possa evoluir de forma gradativa e fazer as Sim. nossas saúdes estarem bem equilibradas. Então, não só relacionado ao próprio mercado imobiliário, mas também com outras áreas que vão nos trazer percepções externas aí que certamente vão nos ajudar no nosso dia a dia, né? Ah, perfeito. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa questão de estar buscando referências e estar estudando e fazer com que esse ciclo de sinergia seja potencializado para que a gente possa estar se desenvolvendo não só como profissional, mas como pessoa, espiritualmente também falando, né? Isso é uma coisa que é fundamental. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui bacana também, que eu acho que o pessoal vai gostar. O que você acha, a gente que está no mercado, e eu estou há mais de 15 anos, acho que eu estou um pouco menos que você, mas nesses 15 anos eu acho que o que mudou muito na mentalidade do corretor de imóveis, e eu queria saber como é que você vê isso dentro da tua equipe. Você hoje vê o corretor de imóveis como um empresário? Como é que você vê o corretor de imóveis hoje, independente se ele é um autônomo, ou ele está dentro de uma imobiliária, ou se ele está dentro de uma franquia? Como é que você vê essa questão da profissão corretor de imóveis? Legal. E se tiver algum corretor meu acompanhando, certamente vai falar. Cara, eu sempre falei nas nossas reuniões, eu sempre encarei o nosso corretor como um empresário. Tanto que uma das coisas que a gente defende até hoje, e isso existe dentro da nossa empresa, cada um tem a sua mesa. Ah, mas Kleber, você está ultrapassado, hoje não existe mais isso. Cara, eu acredito culturalmente no meu negócio, eu acredito nisso. Então eu encaro que aquele espaço físico ali, ele é destinado para aquele empresário. Então Certo. eu valorizo aquilo ali, entendeu? Eu Claro. valorizo isso para que ele tenha valor para aquele espaço que está sendo disponibilizado para ele dentro da nossa empresa. Então, eu acredito Perfeito. que realmente cada colega ali, ele é de fato um empresário, tanto que a gente tem vários colegas corretores nossos que têm CNPJ, inclusive, que pagam crescimento jurídico, porque eu acredito que o profissional ali, ele é um empresário e ele determina o resultado que ele quer ter no negócio dele. E que no todo, no grupo todo, certamente, se cada pecinha daquela ali atingir o resultado que ela tem como expectativa, eu com certeza vou ultrapassar minha meta, pessoal. Com Porque se certeza. cada um contribuir com aquilo que assumiu a responsabilidade de fazer, com certeza eu vou atingir um resultado maior do que eu esperaria. Então, Sim. Caiu. Bom, galera, vamos aguardar o Kleber aí, que eu acho que deu falha na conexão dele lá. E espero que vocês estejam gostando da nossa live. Só um segundinho aí que o Kleber deve voltar. Tá voltando aqui. Vamos lá. Não saiam daí que ele tá voltando. Grande, Kleber, acho que caiu a tua conexão Pois aí. é, não sei como aqui, mas caiu. Mas, cara, eu sempre acreditei de fato que o corretor, ele é um profissional e é um empresário dentro do nosso negócio. E uma das coisas que já lá atrás, já no início, a gente teve consciência de não estabelecer uma meta linear, assim, tipo, olha, cada corretor tem que vender 200 mil, cada corretor tem que vender... Não, cara, a gente sempre teve um modelo de conversar individualmente com esse colega, entender qual que é o anseio dele, qual que é o objetivo que ele tem pessoal, entender muitas vezes, pô, esse cara nunca viajou de avião, ou esse cara daqui a pouco não
tem vontade de trocar de carro. Então, entender realmente a pessoa. É claro que numa empresa de um grupo menor, mais coeso, é mais fácil de se conseguir. E que talvez para outras pessoas que estão nos acompanhando, que tem um grupo lá de 100 pessoas, seja mais difícil. Eu tenho 16 corretores, mais o meu gerente, eu, a Karina, e 4 funcionários. Então, eu consigo ter esse alinhamento pessoal, mais familiar, de ter algo mais coeso mesmo, de ter uma relação mais próxima. Mas, ao mesmo tempo, essa é a maior realidade do mercado, né? Das maiores, eu acho que a grande maioria do mercado é composta, de fato, por equipes de 10, 15 corretores. Então, com certeza, se tu olhar de uma forma mais humana para cada colaborador, entendendo os anseios de cada um, com certeza tu vai te conectar com as pessoas de forma diferente e vai atingir um resultado melhor com o objetivo que cada um tem. Então, sim, eu encaro cada um como empresário, sim, nós acreditamos muito nisso. E sim, a gente procura tratar com cada um dentro daquilo, da expectativa e do anseio que cada um tem ali. Beleza. Avisar o pessoal, tem muita gente fazendo pergunta aí no direct. Eu vou avisar que a gente vai fazer perguntas, a gente vai abrir para perguntas só nos últimos 15 minutos aí, tá, galera? Kleber, deixa eu te falar uma outra coisa. Pensando que esse corretor é um empresário, que a gente também entende exatamente como você pensa, a gente pensa igual. Hoje, dentro da tua equipe, dessas 16, dessas 20 pessoas, quem é a pessoa responsável por dar esse treinamento? Se vocês hoje, como estrutura de unidade franqueada, ou vocês, eu vi agora uma parte, imagina, se unidade franqueada ou se a franqueadora como um todo já tem hoje um processo de desenvolvimento, de treinamento, ou vocês fazem isso individualmente? Porque o que a gente às vezes observa é que a tua loja acaba estando num outro nível. Queria entender um pouquinho como é que é esse desenvolvimento, quem é que dá esse treinamento e se existem módulos. Explica um pouquinho para a galera como é que isso funciona. Legal. De fato, nós somos uma empresa que representamos uma companhia maior, mas que culturalmente a gente consegue ter essas diferenças e eu consigo colocar um pouco da minha identidade perante o meu negócio. Então, certo, cada um tem a sua metodologia, a sua cultura interna. Obviamente que representamos a auxiliadora como um todo, mas a gente consegue, de certa forma, um modelo um pouco diferente ali para cada unidade. Então, nosso negócio, por exemplo, nós temos 3 pessoas na gestão. Eu, a Karina e o Marco. Então, tu vê que eu fico numa parte mais estratégica, externa, comercial, com empresários e buscando novos negócios e um posicionamento externo. A Karina muito voltada à parte relacional, ela é formada em recursos humanos, hoje estuda psicologia. Então, porque a gente entende que a importância de entender essas percepções humanas, de entender essa questão do outro. E o Marco muito voltado no front da venda ali, com os corretores, no dia a dia, no pipeline, no todo o negócio, na operação como um todo. Em relação a treinamento, a empresa tem hoje, sempre teve ali, de alguma forma, modelos e periódicos de treinamento, de capacitação desse corretor, que de uma forma macro para toda a rede, são mais de 600 corretores, e nós entendemos que o que faz sentido para o nosso grupo. E aí eu fui customizando isso. Por entender certo, cada um, a realidade de cada um, eu muitas vezes trouxe pessoas para falar na minha empresa, ou fiz alguma dinâmica, ou fiz alguma interação, por entender o momento da minha equipe, o momento do que a gente estava vivendo, o que daqui a pouco faria sentido. Então, fui customizando isso de acordo com cada necessidade, cada anseio ali. Por exemplo, a gente ganhou o prêmio ali, fomos campeões, aquele empolgação ali. Cara, como que eu mantenho meu grupo coeso e focado e não somente, conquistamos um título e agora podemos brecar, né? Podemos ficar bem aqui, relaxar. Entendi que a forma que eu conseguiria mantê-los acesos em relação a isso e mudar os valores a serem buscados seria com inteligência emocional. Então, aí
tenho um amigo que eu fiz, que é o Marcos Brasil, que é um cara ligado à programação neurolinguística, que é ligado à inteligência emocional, que é uma referência aqui em Porto Alegre. Eu busquei ele para ser um cara que trouxesse de alguma forma uma analogia com o nosso dia a dia, que aí ele falando sobre a jornada do herói, que é algo muito comum a gente ver nos livros, nos filmes. Então, conectando, porque de certa forma todos nós temos essa jornada do herói, né? Eu tive a minha, vindo de uma família lá, numa vila de Gravataí, contrariando meu pai, tendo problemas familiares, e assim como todos os nossos corretores, de certa forma, disputaram alguma coisa no seu dia, na sua vida, na sua caminhada ali, tiveram enfrentamentos pessoais, né? Então, sim, sem dúvida. A gente vai realmente sempre buscando algo que faça sentido com o momento que a gente está vivendo. Então, perfeito. Foi Perfeito. dessa forma que a gente vai costurando para manter o grupo coeso com a gente aí. Legal. E conosco, né? Porque uma coisa que acontece, nós, por conta da rede de agências, até mesmo o próprio mercado como um todo, como que eu faço esse profissional trabalhar comigo e não na empresa B, na empresa C, na empresa X, Y, Z, né? Como que eu agrego isso. valor a ponto de essa pessoa ficar comigo? Então, é muito esse lado humano, sabe? Essa questão são valores intangíveis. Eu não consigo fazer com que essa pessoa se conecte comigo se eu não estiver atento aos anseios dela, entendeu? E se eu só quiser Sem dúvida. criar um bônus, uma premiação... Não é o dinheiro que vai mover. Não é o dinheiro, concordo. Agora, você falou de amizade, e eu me lembro muito bem quando você esteve nos Estados Unidos visitando um amigo nosso lá, o Glauber, que fiz muito negócio com ele aqui na Melnick e tal, e você conhece um pouquinho o mercado americano, e eu, conversando com ele há um tempo atrás aí, eu queria que você me falasse um pouquinho do teu posicionamento com tudo que a gente está vivendo hoje, esse momento de pandemia, esse momento onde todo mundo está tentando se dar as mãos, né? Ontem eu fiz uma live com o pessoal do grupo Zap, onde eles, a Marcele Cardoso, que é a head de novos negócios, sobre a plataforma que o Zap criou para fomentar parcerias. A gente viu aí muitas empresas globais abrindo as suas carteiras, abrindo o que eles pudessem oferecer de melhor. Nós, no nosso caso, nós tivemos a oportunidade de abrir 100% da nossa universidade, das nossas formações para o mercado, independente se o colega era Remax ou se ele era de outra empresa, a gente abriu 100% do nosso negócio, porque o momento, né? Eu acho que ontem a Marcele falou muito disso, todos por todos. Eu queria que você comentasse um pouquinho, já que você tem essa visão do corretor empresário, que você tem essa visão de estar melhorando a vida do teu colaborador, como é que você vê o momento de hoje e se o mercado hoje, como é que você vê a parceria no mercado imobiliário entre empresas ou corretores de empresas diferentes? Como é que você, Kleber, né, eu sei que a posição da empresa é diferente, mas eu queria, agora é o Kleber aqui que eu estou conversando, como é que você vê a questão de parcerias entre empresas diferentes no mercado imobiliário? Legal. E antes de falar sobre isso, quando eu estava falando que é o Kleber, né? Estou falando com o Kleber. Eu entendo e sempre entendi que a pessoa física, a pessoa jurídica, esse negócio que muitas vezes as pessoas dividem, né? Que a pessoa Kleber é diferente do profissional Kleber. E até mesmo no livro Qual é a Tua Obra, do Cortella, ele fala disso, né? Que fala disso, esse ele fala negócio disso. de que as pessoas são diferentes, não existe, a pessoa é uma só. Então, eu entendo que, para mim, eu até mesmo por defender a bandeira e estar vinculado a uma marca, e sempre foi isso uma das coisas que eu sempre acreditei, de criar uma identidade. Até mesmo foi dessa forma que eu fui lá e disse, olha, eu vou levantar uma identidade de ser o cara do centro histórico, vou vincular isso ao meu nome. Então, da mesma forma,
também é a minha cultura perante, mesmo estando à frente da auxiliadora como um todo, de que, de fato, por conta da capilaridade que a nossa empresa tem, por conta realmente da forma como a empresa está capilarizada e do número de resultados que a gente consegue atingir, que eu não vejo que isso é relevante e que mudaria alguma coisa dentro da posição que eu ocupo hoje no meu negócio, entendeu? Então, as parcerias elas podem se dar de outra forma, com essa troca, com conhecimento, com os negócios de compartilhamento de informações, de conhecimento de uma questão de empoderamento do conhecimento técnico, ou até mesmo do dia a dia vivencial, do que o business, como propriamente dito. Sim, Então, é essa sim. questão que eu vejo a diferença. E Você eu, acha dentro do meu você negócio, acha que nesse momento a parceria ainda não é importante do ponto de vista de prestação de serviço? Por que eu estou te falando isso? Hoje, né? Claro, a gente está trocando ideia aqui. Eu não estou dizendo nem que eu estou aham, certo nem que você está errado. Mas é para deixar claro para quem está nos assistindo. Eu estou te falando isso porque ontem eu conversando com ela, os portais globais no mundo, se a gente pegar os mercados maduros de Estados Unidos, de Canadá, de Alemanha e principalmente de Inglaterra, os portais hoje lá, existem empresas como a nossa que trabalha 100% em exclusivo e existem uhum, outras empresas que trabalham ainda em captação aberta. Mas os portais hoje têm uma preocupação muito semelhante com a do Google. Eles querem entregar sim, o melhor, né, para os seus consumidores, aquela coisa da experiência, de ser uma experiência positiva. E a gente entende que se a gente não fomentar isso, a gente pode ter uma continuidade de placas na frente de um imóvel, e a gente vê isso, eu acho que o que torna, às vezes, a nossa profissão menos partilhada e mais competitiva é o ponto da gente não estar levando essa prestação de serviço em forma de entrega. Porque eu acho que tanto você quanto qualquer outro, acho que as parcerias elas são. Mas a gente entende, e, enfim, é uma das coisas que a gente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aí que eu acho que é bem bacana também. deixa eu comentar uma coisa aqui, ó. Claro, claro, por Eu favor, gosto, por favor. eu acredito. Eu acredito muito nessa questão, por exemplo, a placa, tá? Eu me questiono bastante em relação à placa. Vendo esse monte de placa muitas vezes no imóvel, e se essa questão da Terrível, placa, terrível. ela realmente não mudar até hoje, né? E continuar isso. Tem uma plataforma que eu gosto de acompanhar bastante, que é dos Estados Unidos, que é o Zillow. O Zillow é um banco de dados único que tu consegue identificar ali os imóveis, aquele imóvel que já foi vendido no passado, que ele ter uma informação do que aconteceu, qual foi o valor que foi vendido, e até mesmo ter uma estimativa desse valor do imóvel, mesmo que ele não esteja mais. A realidade de fora, de fato, é uma realidade que traz isso, e eu acho fantástico. Um único sistema, acredito que seria melhor para todo o mercado mesmo, se a gente tivesse aí realmente um único sistema que a gente pudesse compartilhar uma única informação e que não houvesse, por exemplo, que nem as ferramentas que a gente tem como o e-móvel e outras, que tu vai lá e tem, mesmo que tu contrate uma ferramenta para ter informação de um imóvel, tu tem lá 5, 6 imobiliárias cadastradas, né? Então, com É, certeza, tanto que eu olho para fora de forma macro e vejo o Zillow como sendo algo que, nossa, seria fantástico para o nosso mercado. até, Agora, até o por. o meu negócio é de fato um negócio que ele muito capilarizado, que tem um domínio realmente do Estado aqui e que não dentro da nossa cultura business de negócio não faz sentido isso acontecer, entendeu? Então, por conta disso e por estar à frente, ser um franqueado perante a empresa, e realmente eu não vejo que isso hoje mudaria realmente o meu resultado, se eu olhar para o meu negócio, entendeu? Eu não vejo corretores meus deixando de fazer negócio no bairro por conta de eu não ter uma parceria com um corretor ou outro, entendeu? Mas isso Certo. especificamente por conta do posicionamento que eu levantei e que hoje acabo tendo uma boa capilaridade dentro da minha região, né?
Essa informação, eu estou vendo vários comentários aqui, mas até você falou do Isso Zillow, traz né? polêmica, né? Isso Não, traz mas enfim, polêmica. o Zillow, nós somos a maior empresa de alimentação do Zillow nos Estados Unidos. A Remax tem Aham. 4.000 lojas nos Estados Unidos e a gente tem 45% do mercado. Mas o que eu estava querendo também comentar aí com os colegas que estão comentando, a gente vai abrir para perguntas agora. Quem quiser faz na caixinha aí. Eu vi o Diegão aí Show. falando da pessoal da Rede Gaúcha. Eu não Enfim, consegui ler o que o façam pessoal está falando perguntas aqui, aí. mas... Mas enfim, tranquilo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta enquanto eles vão fazendo pergunta. Kleber, me diz uma coisa. Quais são os teus planos para os próximos 5 anos e como é que você vê o crescimento de você franqueado ou de você sozinho em outros bairros? Porque eu tenho certeza que você fazendo o trabalho bem feito que você vem fazendo, existem bairros aí como Petrópolis, Bela Vista, Moinhos, o trabalho que você faz é muito bacana. Como é que você vê o teu futuro nos próximos 5 anos aí e se você pretende abrir novas agências em outros bairros? Legal. Eu não sou um especialista do mercado imobiliário como um todo. Levantei uma bandeira de posicionamento relacionado ao meu bairro e acredito que devo seguir relacionado ao meu bairro porque tem muito chão para explorar ali. Uma coisa que eu ainda não consegui fazer é realmente participar de um lançamento de um prédio novo. Nós estamos participando agora de um lançamento de um retrofit, que inclusive sou parceiro do negócio, estou envolvido com isso. Então, na minha região, eu não acredito que acabou. Ao contrário, tem muita coisa para explorar, tem muito mercado, até porque eu tenho comigo um propósito ali de ser um agente, de transformar a percepção que as pessoas têm sobre o centro histórico. Então, obviamente que olhamos para o mercado como um todo, mas eu, especificamente Kleber, acredito numa especialização ainda maior da região e explorar esse mercado de retrofit, de novos lançamentos, que eu acredito que eu tenho essa janela e que somente estando atento a ela que eu vou conseguir performar. Se eu mudar esse meu direcionamento, talvez eu perca oportunidades logo ali na frente, porque o bairro tem recebido novos investimentos, o bairro tem mudado a percepção que as pessoas têm sobre ele, o bairro tem crescido e sido valorizado. Então, agora, mais do que nunca, eu tenho que me manter focado ali em o que eu posso fazer. Agora, de forma geral, em relação à minha equipe, como a gente falou, eu entendo que cada corretor meu é um empresário. E eu tenho corretores que moram na Grande Porto, assim como corretores que moram na região. Então, eu entendo que cada um deles também tem que ter o seu posicionamento e pode se tornar especialista de uma micro de região, de um segmento de imóvel. Tem feito, pensando nessa capilaridade, nesse crescimento de resultado e até mesmo de ticket médio, é justamente criar micros formadores de opinião dentro da nossa própria equipe, estando estabelecido no centro histórico. Eu tenho o caso de uma corretora nossa que ela vendeu 14 casas dentro do condomínio dela. Então, como é que eu vou dizer para ela não vender imóvel dentro do condomínio dela? Não, só tem que vender centro histórico. Não, cara, ela é especialista do condomínio dela, entendeu? Perfeito, então, assim, perfeito. Então, é isso. Eu acho que essa é uma coisa que é criar identidade. Cria uma identidade independente do nicho que tu está, da região que tu atua, mas tu ser lembrado e referenciado por aquilo que tu faz. Então, eu aposto muito desse empoderamento de cada profissional que eu tenho na minha equipe. Beleza, não, muito bom. Tem uma pergunta aqui do pessoal da Rosângela, tá? Qual é a sua opinião sobre a exclusividade de venda? E também tem uma outra pergunta aqui do Leandro. Se você disse que tem corretores que são empresários, se esse corretor quiser fazer uma parceria, ele pode ou ele não pode? Então, são duas perguntas. Uma, o que você pensa sobre a exclusividade? E segundo, um corretor hoje que trabalha na agência pode ou não fazer uma parceria externa? Certo. Em relação à exclusividade, sem dúvida, faz a gente mudar o nosso comportamento em relação ao trabalho de um imóvel. E isso é uma coisa que a gente sempre comenta com o pessoal. E a gente
Obviamente que a gente trabalha com muitos imóveis sem exclusividade, e a grande maioria, 93% da nossa carteira é sem exclusividade, mas ao mesmo tempo a gente entende da importância de ser trabalhado isso. Só que quando o cliente já vem pronto para isso, é difícil mudar essa realidade, e a gente entende que é a velocidade do nosso negócio. Principalmente no meu bairro, que eu vendo imóvel e na mesma semana, em 30 dias. Sim. Então, não, a exclusividade ela é relevante, mas não muda, porque se eu já tenho um cliente em carteira, eu rapidamente direciono para ele e fecho o negócio. Mas é assim importante, uma das coisas que eu faço quando a gente está trabalhando num ticket médio maior e que realmente é um imóvel que demanda mais trabalho, que não tem a mesma velocidade de venda, o que a gente faz? A gente justamente mostra para ele qual que é a diferença de trabalhar com a exclusividade e qual que não é. Que é justamente a importância que nós daremos para esse trabalho, para esse imóvel perante a isso. E aí, só que é uma construção de confiança, de relacionamento. Isso a gente vai constrói com a pessoa, não é um fator determinante para nós, isso é fato, tu sabe da nossa cultura, mas é algo que a gente entende como sendo relevante. E para aquele imóvel que a gente tem uma conexão com o proprietário, a gente procura, sim, trabalhar isso de uma forma. Em relação ao corretor, a gente não faz parceria, né? Então, a nossa empresa não nos possibilita isso. Então, assim como o nosso corretor também não faz parceria com outros imobiliários externos. Então, não faz Perfeito. sentido para nós isso hoje. Ele é uma coisa que a gente tem na nossa cultura. Então, se um corretor nos procura, busca fazer uma parceria, hoje a gente não consegue fazer. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui. Aqui, deixa eu ver de quem que é. É do James. Eu não sei de qual cidade que é. Ele está perguntando aqui se existe uma diferença nas ações de um imóvel quando ele é exclusivo ou não exclusivo. Você falou que algumas ações são feitas de maneira diferente. Eu não entendi muito bem o percentual, mas se existe, quando você faz uma captação em exclusivo com valor efetivo mais alto ou uma captação com um imóvel exclusivo de um valor mais baixo, existe algum tipo de marketing específico diferenciado para poder atingir esse resultado mais rápido? Sim, só que isso vale ressaltar que está muito relacionado ao profissional que faz essa captação, tá? Por exemplo, na nossa agência, a gente tem falando por mim, tá? Se na nossa agência nós temos uma exclusividade, ele é um imóvel que ele vai entrar num funil de, ó, eu preciso dar atenção para esse proprietário. Então, eu vou publicar ele de uma forma diferente no portal, por exemplo, portais pagos como o Facebook, vou pagar um destaque para ele no Zap, vou fazer um link patrocinado no Instagram, vou fazer um trabalho no próprio condomínio, de uma oferta ativa desse próprio prédio, vou trazer ele para um leilão interno dentro da nossa equipe, nós temos o compromisso de vender esse imóvel. Então, de fato, ele foi uma confiança depositada do proprietário na gente. Então, eu preciso realmente agregar valor para essa pessoa e trazer isso para o proprietário, trazer esse resultado que ele espera. Então, eu não recebo uma exclusividade se eu não passa pela minha curadoria de entender se esse valor está condizente com o valor realmente que eu entendo que vai vender. Então, Kleber, como dentro da nossa unidade, a gente sim tem essa preocupação de entender os imóveis que a gente tem em exclusividade e o que a gente tem que fazer diferente para fazer com que esse negócio realmente aconteça e tenha o resultado que a pessoa espera, né? Certo, sem dúvida. Bacana, bacana. Bom, tem mais uma aqui, aí a gente está chegando ao final. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem algumas repetidas aqui. Tem uma aqui bacana. Ó. O João está te perguntando o seguinte: o que te motiva levantar cedo todos os dias e continuar nesse propósito aí de estar trabalhando sempre? Olha, eu acredito que vai muito além de vender um imóvel, tá? Intermediário. Eu acredito que eu, como profissional, eu sou um agente, que eu posso ser um agente dessa transformação da percepção que as pessoas têm, não só pela profissão do corretor de imóveis, mas assim como a percepção que as pessoas têm pelo meu bairro. Então, o que me motiva muito é quebrar esse estigma, que no passado, quando eu entrei na profissão e que eu fui criticado dentro da minha casa pelo meu pai, que ele olhou para mim e disse, cara, não acredito que eu investi em ti para ser um corretor, é mostrar e quebrar esse padrão de comportamento, entendeu? Que as pessoas têm o estigma de olhar para um corretor e não acreditar que eu posso ter sucesso dentro do meu negócio. Cara, eu morei de favor.
há pouco tempo, eu morei na casa dos pais da Karina, eu morei de favor na casa do Jonathan, que tu comentou. Então, Sim, sim. eu vim de um bairro pobre e que não quis Kleber, mudar minha realidade, por acreditar nisso, né? beleza. Kleber, queria te agradecer. A gente está chegando ao fim, falta um minutinho aí, cara, de coração. Sabe o quanto eu admiro o teu trabalho. Muito obrigado pela live. Brigadão por ter compartilhado a tua história. Você é um cara que a gente admira muito. E eu quero te ajudar a transformar esse mercado. Eu tenho certeza que junto a gente vai construir muita coisa bacana. E, enfim, obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. É sempre Show. enriquecedor, cara. Brigadão mesmo, viu, Kleber? Obrigado.